Então vamos agora resolver alguns exercícios que já apareceram na prova do ITA principalmente, que cobra com muita frequência exercícios envolvendo a primeira lei da termodinâmica. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para ilustrar essa teoria, a aplicação dessa teoria. Vamos então começar com esse primeiro exercício aqui que diz o seguinte: são descritos abaixo dois experimentos nos quais há uma sublimação completa de uma mesma quantidade de gás carbônico no estado sólido em dois processos. O primeiro processo ocorre em um recipiente hermeticamente fechado de paredes rígidas e indeformáveis. Segundo processo, o processo é realizado em um cilindro provido de um pistão cuja massa é desprezível e se desloca sem atrito. A respeito da variação da energia interna, calor e trabalho dos experimentos 1 e 2, assinale a alternativa errada. Então vamos ver qual é a alternativa falsa. Mas, primeiramente, vamos interpretar essa questão referente a uma sublimação. A sublimação é um processo na qual a substância ela vai passar do estado, nesse caso sólido, diretamente para o estado gasoso. A substância em questão é o gás carbônico. E nós já tivemos a oportunidade de estudar na termoquímica que a sublimação é um processo endotérmico. Significa que o calor da reação é positivo, ou seja, o gás carbônico sólido, para passar diretamente para o estado gasoso, ele absorve calor da vizinhança, através, por exemplo, de um aquecimento, digamos. E porque a energia interna que o gás carbônico tem não é suficiente para ele sozinho sublimar. Então ele necessita dessa energia térmica do meio externo para, com isso, aumentar a sua energia interna a fim de que ele possa passar diretamente para o estado gasoso. E ainda decorrente do estudo da termoquímica, nós temos que a variação de entalpia, que é o saldo de energia total envolvido nesse sistema, é exatamente igual ao sinal do calor envolvido na reação, que é esse Q. Independente, nesse caso especificamente, do primeiro ou do segundo processo, esse calor aqui vai ser exatamente igual, tanto do primeiro quanto do segundo processo. Bom, mas antes de entrar nessa questão propriamente dita, agora vamos analisar cada processo. O processo de número 1, ele fala que ocorre num recipiente hermeticamente fechado, de paredes indeformáveis e rígidas. O que isso significa propriamente dito? Recipiente fechado, que não tem êmbolo móvel. Significa o seguinte: se não tem êmbolo móvel, quer dizer que a variação de volume é nula. Não tem variação de volume. O volume final é exatamente igual ao volume inicial. Bom, como nós já vimos no estudo da aula de hoje, apresentamos para vocês um processo em que a variação de volume é nula, quer dizer que o trabalho realizado pelo primeiro processo é nulo, porque o trabalho ele vai depender da variação de volume. Se a variação de volume é nula, significa que, consequentemente, o trabalho é igual a zero. Sendo desta maneira, como que fica a primeira lei da termodinâmica, onde o calor do primeiro processo é igual ao trabalho
Eu não gosto de fazer a representação do trabalho pela letra tal, mas por conta do exercício estar representando por W, que os físicos utilizam com maior frequência, eu vou fazer da mesma maneira também. Aqui está a primeira lei da termodinâmica, sendo que o trabalho realizado pelo gás é zero por conta da variação de volume. Variação de volume é nula. Sendo desta maneira, eu posso concluir que no primeiro processo, a quantidade de calor é exatamente igual à energia interna. Quer dizer, todo o calor que foi transferido do meio externo para o gás carbônico foi transformado em energia interna. Essa é a primeira conclusão. Mas acontece que tem um porém, que tem um detalhe. O detalhe é que foi dito aqui no início da apresentação que esse calor é exatamente igual à variação de entalpia. Bom, então eu posso complementar, eu posso dizer para vocês o seguinte, que esse calor do primeiro processo, que é exatamente igual à variação da energia interna, vai ser igual à variação de entalpia, pelo que foi apresentado aqui bem no início dessa apresentação. Essa é a primeira conclusão que nós podemos chegar, certo? Vamos continuar. Vamos agora estudar o segundo processo. No processo de número 2, ele está dizendo que ele foi realizado num cilindro proveniente de um pistão. Vou escrever aqui, ó, cilindro com êmbolo móvel. E nós já fizemos exercícios, principalmente na aula da termodinâmica da parte 1, vários exercícios, aliás, de recipientes que possuem êmbolo móvel, e naquela circunstância nós admitimos que a pressão externa é exatamente igual à pressão atmosférica, e essa por sua vez ela é constante, certo? Muito bem. O que isso significa? Significa que para eu calcular o trabalho eu tenho que usar a fórmula. É isso que quer dizer. Bom, então vamos lá. Nós já sabemos que o calor agora estabelecido no segundo processo pela primeira lei da termodinâmica do princípio da conservação de energia vai ser igual ao trabalho realizado pelo segundo processo mais a variação da energia interna do segundo processo. E que se a pressão ela é constante, continuando, então eu posso calcular esse trabalho pela fórmula. Por exemplo, uma das opções é P constante vezes delta V. É dessa forma que eu calculo o trabalho realizado pelo gás quando a pressão é constante, mais a sua energia interna, que vai ser do processo de número 2. Bom, para eu comparar com a energia interna do primeiro processo, eu posso, se quiser, isolar aqui a variação de energia interna do segundo processo, só para eu ter uma noção se esta é maior ou se ela é menor ou igual ao processo de número 1. Vai ser igual ao calor envolvido no segundo processo menos a realização do trabalho, que vai ser calculado por P vezes delta V. Bom, o que nós tínhamos disponível no enunciado está aqui. Agora vamos analisar as alternativas e ver qual é a errada. Então vejamos primeiro na letra A. O calor do primeiro processo é positivo?
Verdadeiro. Esse processo é endotérmico calor positivo. Alternativa letra B. O trabalho realizado no segundo processo é maior que o primeiro? Então vejamos, no primeiro processo o trabalho é igual a zero. E no segundo processo o trabalho realizado é diferente de zero, ele não é nulo, certo? Esse P vezes ΔV não é nulo. Ora, se o trabalho no segundo processo não é nulo, consequentemente ele é maior que o primeiro, e isso é verdadeiro. Podemos afirmar na letra C que a variação da energia interna do primeiro processo é maior do que do segundo? No primeiro processo, o ΔU é exatamente igual ao calor recebido pelo gás da fonte externa, exatamente igual. Já no segundo processo, esse calor recebido pelo gás, ele é igual ao calor, e desse calor menos o trabalho que foi realizado. E esse Q1 e o Q2, qual é a relação entre eles? Ora, independente se esse processo ele é constituído de um recipiente de êmbolo móvel ou se o recipiente ele tem volume constante, esse calor ele vai ser igual nos dois processos. A quantidade de calor aqui é idêntica. Q1 igual a Q2. Tá? É o mesmo, o processo físico é o mesmo. Ora, então se o calor aqui é exatamente o mesmo, se eu pego desse calor 2, que é igual a 1, e dele tiro uma quantidade de energia para realizar trabalho, quer dizer que o processo de número 1, a energia interna é maior que o 2. Verdadeiro. Essa opção está correta. Letra D. O trabalho realizado pelo segundo processo é diferente de zero? Sim, aqui está. Aqui está o trabalho realizado pelo segundo processo. Ele é diferente de zero. Sendo assim, a alternativa incorreta é a letra E, que diz assim, ó, o trabalho do segundo processo é igual ao calor do segundo processo? Não. Isso daqui se refere ao primeiro processo, onde a energia interna é exatamente igual ao calor recebido pelo gás carbônico sem realizar trabalho. Para que essa alternativa ficasse da forma correta, teria que ser a energia interna no segundo processo é o calor menos o trabalho realizado, para que ela ficasse correta. Mas como isso não ocorreu, portanto essa é a afirmação incorreta. Essa é a resolução da primeira questão, certo? Vamos lá, confira agora a resolução da próxima questão. Muito bem. Nessa próxima questão, ele diz o seguinte, vejamos, o diagrama temperatura versus volume representa hipoteticamente as transformações pelas quais um gás ideal no estado 1 pode atingir o equilíbrio, atingir o estado 3, sendo ΔU a variação de energia interna, que é a quantidade de calor trocado com a vizinhança, assinale a opção com a afirmação errada. Mais uma vez, a alternativa falsa que ele deseja. Em relação às transformações termodinâmicas representadas na figura. O que nós temos na figura? Nós temos um ciclo termodinâmico. E um ciclo termodinâmico tem como a sua característica que, para determinarmos a variação de energia interna no primeiro do ciclo do ponto de 1 para 2 e depois de 2 para 3, a soma dessas duas etapas corresponde à obtenção de 1 para 3, certo? De 1 até 3 eu posso obter de 1 para 2 e depois de 2 para 3. Sendo assim, a variação da energia interna
do processo de 1 até 3 pode ser obtido da seguinte maneira: somando a variação da energia interna do processo de 1 até 2 mais a variação da energia interna do processo de 2 até 3. E dentro disso daqui nós vamos discutir já alguns detalhes com relação ao que vai acontecer aqui. Vamos analisar agora separadamente cada um desses processos, o de 1 até 2 e depois de 2 até 3. Primeiramente, o processo de 1 até 2 está ocorrendo a temperatura constante. Trata-se de uma transformação isotérmica, portanto. Então vamos escrever aqui, ó. Temperatura constante é uma transformação isotérmica que implica que a variação de temperatura é igual a zero, temperatura final igual à inicial. Sendo assim, nós estudamos nessa aula que quando a variação de temperatura é igual a zero, a variação da energia interna de 1 até 2, quando a temperatura é constante, também será igual a zero. Essa é a consequência de uma chamada transformação isotérmica. Transformação isotérmica, eu tenho a variação da energia interna igual a zero. E um outro detalhe referente à equação que origina a fórmula da primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que o calor envolvido nessa passagem de 1 para 2 é igual ao trabalho nessa passagem de 1 para 2. E por que você não vai colocar a energia interna? Porque esta, por sua vez, é nula por conta de que a variação de temperatura é constante. Se somente a energia interna é nula, consequentemente eu posso afirmar que o calor e o trabalho realizado nesse sistema é não nulo. Aqui, antes de passar para o 2 para o 3, eu já posso então fazer o seguinte, colocar aqui, ó, que nessa equação da variação da energia interna no processo global de 1 para 3, eu posso afirmar que o ΔU do processo 1,2 é nulo. Então, continuando aqui, ó, para determinarmos a variação da energia interna do processo global 1,3, esse vai ser exatamente igual à variação da energia interna do processo 2,3. É esse processo 2,3 que nós vamos analisar agora. O que está acontecendo aqui no processo, na passagem de 2 para 3? De 2 para 3, o volume é constante. Volume constante implica que a variação de volume é nula, volume final é igual ao inicial, e, consequentemente, para a variação de volume nula, o trabalho também é igual a zero, porque o trabalho é dependente da variação de volume. Se a variação de volume é nula, o trabalho realizado pelo gás é igual a zero. Se o trabalho for igual a zero, o que diz agora com relação à primeira lei da termodinâmica da conservação de energia? Diz o seguinte, que o calor realizado aplicado sobre o gás é exatamente igual à variação da energia interna dele, ΔU, do processo 2,3. É isso que significa a primeira lei da termodinâmica com relação a essa transformação isovolumétrica, passagem de 2 para 3. O trabalho é nulo, mas o calor e o ΔU não são iguais a zero. Esses são diferentes de zero. Certo? Então agora vamos analisar qual é a alternativa que é incorreta. Letra A. Posso dizer que o ΔU, a energia interna do processo 1,2, é igual ao calor do processo 1,2? Não.
O que é igual aqui é do processo 2,3. Essa afirmação é falsa. Agora vamos continuar analisando as outras alternativas. A letra B. Posso afirmar que o ΔU, energia interna do processo 1,3, é igual ao do 2,3? Verdadeiro. A energia interna do processo 1,3 é igual ao do processo 2,3. Ok. Posso afirmar que a energia interna do processo 2,3 é igual ao calor? Aqui está o calor do processo 2,3 é exatamente igual à energia interna do processo na passagem desse 2,3. Só um instante, por favor. Agora sim, essa afirmação aqui, né, que a variação da energia interna do processo 2,3 é igual ao calor, isso é verdadeiro, correto? A demonstração, a explicação está aqui, que acabamos de fazer. A variação da energia interna do processo 2,3 é maior que 1,2? Verdadeiro, porque o processo 1,2, a variação da energia interna é igual a zero, enquanto do processo 2,3 é diferente de zero. Afirmação verdadeira. E o calor aplicado sobre o sistema no processo 2,3 é positivo? Ele é maior do que zero? Bom, como aqui o calor ele é totalmente transformado em energia interna, e energia interna é dependente da temperatura, então eu posso dizer que esse calor transferido ele foi obtido por aquecimento. Logo, essa afirmação está correta. Somente a afirmação falsa é a letra A. Tudo bem? Notem que esses exercícios do ITA e também do IME são sempre teóricos, aplicando a teoria que nós vimos durante essa aula. Confira a resolução do próximo exercício. De pistões cujas massas são desprezíveis e se deslocam sem atrito. Um molde e um gás ideal é confinado em cada um dos cilindros, são realizados posteriormente dois tipos de expansão. No ITA, no cilindro 1, é realizada uma expansão isotérmica a temperatura T, com o volume inicial V, até o volume 2V. A expansão se caracteriza pelo aumento do volume do gás. E no cilindro de número 2, realizada uma expansão adiabática, o volume também passa de V para 2V, também ocorre uma expansão contra uma pressão externa constante. E detalhe aqui importante, né, que a pressão é constante. Determine os módulos das grandezas. Variação de energia interna, ΔU, calor trocado e o trabalho realizado para os dois tipos de expansão. Muito bem, questão teórica, né? Ou melhor, discursiva. Então vamos para, primeiramente, no item A, que se refere ao cilindro de número 1. E ele disse o seguinte, que no cilindro número 1 ocorre uma expansão isotérmica. Eu vou escrever isso daqui. A expansão implica no aumento do volume, e esse aumento do volume é realizado a uma transformação isotérmica, ou seja, que ocorre a temperatura constante. E se a temperatura for constante, o que vai acontecer com o ΔU, com o calor e o trabalho? Muito bem, vamos escrever então primeiramente que a temperatura ela não muda, consequentemente a variação de temperatura é igual a zero, temperatura final é igual a inicial, e consequentemente podemos afirmar que a variação da energia interna nesse primeiro cilindro é nulo, é zero, porque nós já vimos que a energia interna é proporcional à temperatura. Se a variação de temperatura é nula, a variação da energia interna é igual a zero. Sendo assim, como que vai ficar a
primeira lei da termodinâmica com relação ao primeiro cilindro. Fica o calor envolvido nesse processo igual ao trabalho, que eu já vou usar o trabalho da forma que eu já estou mais habituado, que é o tal, mais a variação da energia interna. Porém, a variação da energia interna é nula. Neste caso, concluímos, portanto, que o calor envolvido nesse primeiro cilindro é exatamente igual ao trabalho realizado pelo gás. Pressão externa constante. Bom, se a pressão é constante, então eu posso trabalhar, realizar o cálculo do trabalho usando a fórmula, que é P vezes delta V. Essa é a forma pela qual eu calculo o trabalho e o calor, consequentemente, já que ambos são iguais, já que a variação de energia é igual a zero, certo? Muito bem. Agora vamos no item B aqui, que está se referindo a uma expansão também, só que essa expansão ela é adiabática. E nessa expansão adiabática, ela se caracteriza pelo fato de não ocorrer troca de calor. A troca de calor é nula, como nós vimos na teoria. Então, a troca de calor aqui no segundo cilindro é igual a zero. Bom, como a troca de calor é igual a zero, neste caso, como que fica a primeira lei da termodinâmica? Vai ficar assim, então, o calor no segundo cilindro é exatamente igual à soma do trabalho realizado mais a energia interna. Isso no segundo cilindro. Porém, como a expansão é adiabática, não ocorre troca de calor do sistema para a vizinhança e nem da vizinhança para os sistemas. Sendo desta maneira, concluímos que a variação da energia interna no segundo cilindro é igual a menos o trabalho realizado nesse processo, no segundo cilindro. Como a pressão é constante, então eu calculo esse trabalho usando a fórmula novamente, que é P vezes delta V. Agora, vocês podem perceber que tanto a energia interna vai ser negativa, mas como ele pede para calcular o módulo dos valores correspondentes, então eu vou responder assim, desta maneira. Eu vou colocar assim, que o módulo da variação da energia interna no segundo processo é igual a P vezes delta V. Em módulo, né? Então esse valor ele vai ficar positivo, assim como também o trabalho realizado. O trabalho realizado no segundo cilindro em módulo também será igual a P vezes delta V. Aí está, senhores e senhoritas, mais um exercício que apareceu na prova do ITA, que aplica a teoria envolvida na aula de hoje, certo? Confira, vamos fazer mais um exercício. Mais um exercício do ITA diz o seguinte: num cilindro provido de um pistão móvel sem atrito, é realizada uma combustão completa de carbono grafita. A temperatura no interior do cilindro é mantida constante desde a introdução dos reagentes até o final da reação. Considere as seguintes afirmações abaixo que nós vamos julgar os itens em verdadeiro ou falso. Essa questão do ITA, esse enunciado apresenta um erro até considerado grosseiro, porque a reação de combustão ela é exotérmica, implica em liberação de calor. Consequentemente,
a temperatura ela não é constante. Isso aqui está errado, viu, pessoal? Isso aqui está errado. Isso invalida essa questão. Essa questão tem que ser, ela foi anulada por conta dessa informação que implica, inclusive, na resolução errônea por parte dos alunos. Os alunos falam, opa, temperatura constante, automaticamente variação de energia interna é nula. Não, está errado, viu? Porque que nós chegamos a essa conclusão? Pelo seguinte motivo: a reação de combustão é uma reação que é exotérmica. Então, em relação à temperatura inicial do sistema e a final, há uma diferença entre esses valores e ela não é constante. Então, nesse caso aqui, nós temos carbono, grafita, que ao realizar uma combustão ou queima, reagirá com o oxigênio do ar, e esse processo é exotérmico. Então, o calor é negativo. O que significa esse calor ser negativo? Significa que ocorre uma liberação de calor do gás para a vizinhança. E essa liberação do gás, de calor do gás para a vizinhança implica que, pelo fato da reação exotérmica, a sua variação de entalpia, a variação de entalpia, o ΔH, é a grandeza que relaciona esse calor envolvido na reação. Esse, por sua vez, é igual ao sinal do calor, que é negativo. Calor negativo, ΔH negativo, reação exotérmica. Agora, olha a jogada dessa questão, senhores e senhoritas. Aqui, nós temos nesta reação 1 mol de oxigênio e 1 mol de gás carbônico produzido na combustão completa. E no cilindro, nós vamos desconsiderar o volume do carbono grafite aqui nesse caso. Nós vamos levar em consideração somente o volume dos gases. Na hipótese de Avogadro, gases numa mesma pressão e temperatura, o número de mol corresponde ao volume ocupado pelos gases. Então, 1 mol de oxigênio ocupa um volume e 1 mol de gás carbônico também ocupa um volume. E nesse caso, o volume ocupado pelo carbono grafite, já que trata-se de um sólido, esse por sua vez é desprezível, é zero. Ora, se o volume do gás carbônico é igual ao do oxigênio, consequentemente a variação de volume é igual a zero. Variação de volume igual a zero é uma transformação chamada isovolumétrica. Que conclusão nós podemos chegar? Ora, nós vimos na teoria desta aula que o trabalho é dependente do volume. E o fato da variação de volume ser igual a zero vai implicar que o trabalho é nulo. Essa é a conclusão que nós podemos chegar, o trabalho é nulo. E sendo assim, como que vai ficar a primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor estabelecido neste caso da reação exotérmica do gás para o sistema é calculado através da soma do trabalho mais a energia interna. Então vai ficar assim: se esse trabalho é nulo, já que a variação de volume é igual a zero, então a conclusão é que o calor liberado é exatamente a quantidade de energia interna do sistema. Essa é a conclusão que nós podemos chegar. O calor é exatamente igual à variação da energia interna. Certo? E outro detalhe importante, né? Como esse calor é igual ao ΔH, então nós podemos também afirmar, sem medo de errar, o seguinte: vamos colocar, esse programa tem vida própria praticamente, né? Eles fazem umas coisas que fogem do nosso controle.
Peço desculpas aí a vocês aí pelo inconveniente. Agora sim. O que significa esse calor ser igual ao ΔU? Mas como nós falamos que esse ΔU é igual o calor é igual ao ΔH, então nós podemos também dizer que outra conclusão, que o ΔH, que é igual ao menos a quantidade de calor, e esse por sua vez é igual ao ΔU, certo? Outra conclusão. O ΔH nada mais é do que a grandeza que relaciona o calor envolvido no processo. Simplesmente isso. Mas esse calor envolvido no processo, que é igual ao ΔH, é igual ao ΔU, porque o trabalho vale zero. Então vamos julgar os itens a seguir. Verdadeiro ou falso? Primeira afirmação. A variação de energia interna do sistema é igual a zero? Falso. O que é igual a zero é o trabalho, não a variação de energia interna. Segundo, o trabalho realizado pelo sistema é igual a zero? Verdadeiro. O trabalho do sistema é igual a zero porque a variação de volume é nula. Terceira afirmação. A quantidade de calor trocada entre o sistema e a vizinhança é igual a zero? Falso. Não é o calor que é nulo, é o trabalho realizado por conta da variação de volume ser nula. Quarta afirmação. Posso falar que a variação de entalpia do sistema é igual à variação da energia interna? A variação da energia interna é igual ao calor. Mas como o calor é igual à variação de entalpia, logo ΔH é igual ao ΔU. Verdadeiro. Certo? Aí está, senhores e senhoritas, mais uma questão do ITA envolvendo a teoria que nós vimos na aula de hoje. Confira, vamos fazer mais um exercício. Confira mais uma questão, senhores e senhoritas. Um recipiente contém um gás monoatômico ideal. Inicialmente encontra-se no estado L, início, com pressão P e volume V. O gás é submetido a uma transformação cíclica. Trata-se de um ciclo termodinâmico, portanto, que absorve de uma fonte quente uma quantidade de calor Q1 e cede à fonte fria uma quantidade de calor Q2, e pode-se afirmar que o valor de Q2 vale quanto? Essa questão foi anulada pela prova do ITA na ocasião, por um erro no enunciado, que eu vou mostrar para vocês. Nessa videoaula, nós estudamos o ciclo termodinâmico e eu disse para vocês duas informações importantes. Primeira informação, quando o ciclo termodinâmico ele encontra-se no sentido horário, ele realiza um trabalho positivo, exemplo de uma máquina térmica. Mas quando o sentido é anti-horário, como nesse caso se refere a essa questão, o trabalho é negativo. Trata-se, portanto, de uma máquina, de um refrigerador. Então, por que essa questão foi anulada? Porque está errado aqui o enunciado que diz que ele absorve calor de uma fonte quente, né? Não, aqui está errado. Ele absorve calor de uma fonte fria, trabalho negativo, tá? Nesse aspecto que vai ocorrer o seu funcionamento. Sentido anti-horário, trabalho negativo. Então ele não absorve da quente, ele absorve da fria e libera para quente. E cede calor à fonte fria. Não, aqui é fonte quente. Pelo motivo que esse enunciado ficou errado dessa maneira, eles acabaram anulando essa questão. Mas partindo-se do pressuposto que ele tivesse colocado corretamente isso que eu estou escrevendo aqui, nós teríamos sim a alternativa correta, e nós vamos resolver isso agora. Primeira informação. Como nós temos aqui um ciclo termodinâmico, significa que a temperatura inicial, que é o ponto L,
é igual à temperatura final. É um ciclo, então a temperatura no início é igual à temperatura no final. Isso implica que a variação de temperatura é igual a zero e automaticamente com isso conclui-se que a variação da energia interna é igual a zero também. Bom, sendo desta maneira, como que vai ficar a primeira lei da termodinâmica com relação a esse ciclo termodinâmico? Vai ficar assim, ó. Calor envolvido no sistema, esse calor eu vou chamar de Q total, tá? O calor total vai ser calculado através do trabalho total de todo o ciclo mais o ΔU. Só que como o ΔU é igual a zero, eu já vou tirar ele aqui, e nesse caso o trabalho será calculado através da área dessa figura. E essa figura é um triângulo, mas um detalhe muito importante, senhores e senhoritas, o fato do sentido do ciclo termodinâmico ser no sentido anti-horário significa que o calor é negativo. Isso é por sua conta, tá? É necessário que vocês saibam que o sentido anti-horário do ciclo termodinâmico realiza trabalho negativo. Agora, que figura plana é essa? A figura é um triângulo. E nesse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base aqui vai ser 4V menos V vai ser 3V. E a altura vai ser 4P menos P, que vai ser 3P. Então, base vezes a altura dividido por 2. 3V vezes 3P dividido por 2. Pronto, vamos deixar reservado esse valor aqui. Esse valor, ele corresponde ao trabalho total realizado pelo ciclo termodinâmico, e esse, por sua vez, é negativo e vale menos 9P vezes V dividido por 2. Não precisa dividir não, tá? Pode deixar assim mesmo. E outra questão importante, esse calor total obtido pela área nada mais é do que a soma do calor 1, o calor que ele absorve, mais o calor 2. O calor 2 é o que ele libera, certo? Que por sua vez é calculado através da área dessa figura, que deu esse valor aí que acabamos de calcular, que é menos 9P vezes V sobre 2. Como é que eu vou agora calcular o valor do Q1? Ora, senhores e senhoritas, meus amigos, minhas amigas, se eu já tenho o Q total, eu quero achar o Q1, então preciso, antes de mais nada, calcular esse Q2 aqui, ó, tá? Exatamente, esse valor que nos interessa. Para depois, ao substituir o Q2 tendo o Q total, eu acho o Q1, que é a resposta final. E para achar esse Q2, o Q2 é o calor que vai ser liberado, né, pelo gás para a fonte quente, que trata-se dessa passagem aqui, ó, de N para L. De L para M, de M para N, ele absorve da fonte fria. Agora aqui, ó, de N para L, ele vai liberar o calor para a fonte quente. Aqui, ó. Esse é o princípio de funcionamento do refrigerador. Vou colocar aqui em azul, representado pela letra Q, 2, esse calor que nos interessa. Muito bem, então vamos lá. Vamos agora estudar na passagem de N para L. De N para L,
nós temos que esse calor indicado pelo índice 2, que é o que eu desejo calcular pela primeira lei da termodinâmica, esse vai ser calculado como trabalho realizado de N para L, que é o 2, vou colocar isso aqui melhor, né? De N para L, mais a energia interna. Nessa passagem, certo? E a pergunta que surge agora é a seguinte: como é que eu vou calcular o trabalho realizado aqui na passagem de N até L? Esse trabalho, nós já fizemos o estudo desse comportamento na videoaula anterior, onde naquela oportunidade eu disse para vocês que o trabalho é realizado pela área da figura. A área da figura seria todo esse trapézio aqui, viu, senhores e senhoritas? Tudo isso daqui, ó. Tá? De N até L. E a área do trapézio é dado pela base maior. A base maior do trapézio vai de N até aqui embaixo, ó. Tá? A base maior, então, vai ser 4P. E não se esqueça de um detalhe, pessoal. Esse trabalho é negativo, porque o sentido do ciclo é anti-horário. Base maior é tudo isso daqui, que vai até o eixo da abscissa, que é 4P, mais a base menor, esse intervalo menor aqui, que vai de P até a abscissa. 4P mais P, vezes a altura vai ser esse 4V menos V, que é 3V, tudo isso dividido por 2, deixa eu ajeitar isso aqui, senão está muito feio, agora sim. E nós teremos então como resultado 4P mais P dá 5P, 5P vezes 3V vai dar 15, P vezes V, sobre 2. Isso que eu calculei é o trabalho realizado de N até L. Ok, já tenho esse termo aqui da equação. Vamos achar o ΔU agora. Bom, o ΔU, que é a variação da energia interna que vai de N até L, nesse caso eu calculo assim, pela variação da energia interna final, que é o L, menos a energia interna no inicial, que é o N. E como trata-se de um gás monoatômico, então a energia interna eu calculo assim, ó, 3 meios, certo? De P vezes V, ΔV. P vezes V no ponto L. No ponto L, a pressão vale P e o volume vale V. Então, 3 meios de P vezes V, menos a energia interna no ponto N, que é o inicial, a final menos inicial, né? Então vai ficar 3 meios de P vezes V. Quanto é a pressão no ponto N? 4P. E o volume? 4V. Então vai ficar 4P vezes 4V. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar uma melhoradinha nessa operação. Vou colocar esses 3 meios aqui em evidência. Então vai ficar 3 meios de PV menos 4 vezes 4 vai dar 16 PV. Então, fazendo esse cálculo aqui, a variação da energia interna vai ficar 1 menos 16 dá menos 15. Menos 15 vezes 3 dá menos 45
P vezes V sobre 2. Entenderam? 4 vezes 4 dá 16. 16 menos 1 dá menos 15. Menos 15 vezes 3 dá menos 45 meios de PV. Ok. Agora que eu já tenho o trabalho e a energia interna, eu vou substituir aqui a fim de calcular Q2. Trabalho na passagem NL vai ser menos 15 PV sobre 2 mais delta U. A energia interna vai ser menos 45 PV sobre 2. Muito bem. Menos 15 com menos 45 vai dar menos 60 PV sobre 2. PV sobre 2. Ótimo, excelente. Eu tenho agora o valor que faltava para calcularmos o Q1, que é aquilo que ele pediu para que seja calculado. Então vejamos aqui, vou fazer aqui embaixo, cálculo do calor Q1. Q1 é o calor que o gás absorve da fonte fria. Então, cálculo de Q1. Através dessa igualdade aqui, ó. Q1 vai ser igual a Q total menos Q2. Observem que eu estou isolando aqui o Q1, tá? Então eu passei o Q2 para outro membro, então ficou o Q total menos o Q2. O calor total eu já calculei, está aqui, deu menos 9P vezes V sobre 2 menos Q2. E o Q2, por sua vez, aqui está, eu já calculei aqui, ó. Q2 é menos 60 PV sobre 2. Cuidado com os sinais, senhores e senhoritas. Muito bem, então ficou assim o cálculo final. Menos 9 PV mais 60 PV. Dividido por 2. A resposta final fica 51 P vezes V dividido por 2. O exercício, assim, trabalhosinho, né? Tem que fazer esses cálculos e, sobretudo, não só fazer os cálculos, né? Tomar o devido cuidado com o sinal referente ao trabalho de um ciclo termodinâmico no sentido anti-horário, que trata-se de um resfriamento. Trata-se de um processo pela qual o sistema ele transfere calor para a fonte, no final, né? No sentido anti-horário. Trabalho negativo. Sendo assim, 51 PV sobre 2, nessa questão alternativa correta, mesmo que ela tenha sido anulada pela prova do ITA, mas se caso eles tivessem colocado enunciado dessa maneira, a alternativa seria a letra B de bola. Entenderam? Eu sugiro que vocês façam, depois dessa explicação, façam sozinhos essa questão depois, tá? Vamos já finalizar essa aula nesse momento e resolver a última questão. Essa questão que eu peguei do IME, tá? É uma questão que diz o seguinte, acompanhe, por favor. Ele fala que um sistema ele é composto por dois balões idênticos, resistentes, porém não inquebráveis, que estão conectados por meio de um tubo também resistente, no qual se encontra uma válvula, tipo torneira. Esse sistema encontra-se perfeitamente isolado
termicamente do universo. E, inicialmente, as condições do sistema são as seguintes. Aqui está. Temperatura constante. A válvula encontra-se fechada, o balão A contém um modo gás ideal monatômico e o balão B encontra-se perfeitamente evacuado. No tempo t igual a zero, a torneira é aberta repentinamente, permitindo que o gás ideal se expanda em direção ao balão B por um orifício pequeno. Indique qual das alternativas abaixo é correta. Bom, vamos lá. Imaginem aqueles exercícios tradicionais, né, de balões intercomunicados por uma torneira, por um tubo de torneira com volume desprezível, né, da intercomunicação, e aí ocorre uma expansão do gás, o que acaba ocupando o volume dos dois balões. Que conclusão podemos chegar? Sim. A conclusão que nós podemos chegar é a partir desse conceito inicial aqui, dessa afirmação, né? Que esse experimento dos balões intercomunicados ocorre a uma temperatura constante. E pelo fato da temperatura ser constante, quer dizer que a temperatura inicial é igual à final, sendo desta maneira que a variação de temperatura é nula. Que conclusão nós podemos chegar? Que a variação da energia interna, que aqui nesse exercício do IME, ele chama a variação da energia interna de ΔC, que nós chamamos de ΔU normalmente, né? E essa, por sua vez, é igual a zero. Por que ela é nula? Simplesmente porque a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Se você aquece o gás, aumenta a temperatura, aumenta a sua energia interna, mas se resfriar um gás, a sua energia interna vai diminuir por conta da diminuição da temperatura, certo? E essa, por sua vez, vai ser nula por conta desse motivo. E por isso, vamos agora verificar rapidamente, já que a aula se estendeu muito, qual a alternativa correta. O balão A quebrar-se-á devido ao impacto do gás ideal, liberando bruscamente contra a parede, ou o balão não se quebra? Porque eu posso afirmar isso, porque nós não temos os dados necessários para calcular numericamente a resistência do vidro, a pressão, etc., mas simplesmente ocorre uma expansão sem ocorrer isso. O trabalho gerado pela expansão do gás aquecerá o sistema, como a temperatura é constante, logo não ocorrerá esse aquecimento na qual ele se refere. Tá? O gás em expansão absorve calor da vizinhança, fazendo o sistema resfriar. Na verdade, ele não aquece, ele não resfria, porque foi dito que a temperatura permanece constante. Então, alternativa D. O valor da variação da energia interna da expansão será igual a zero? Correto. Por que está errada a letra E? Na expansão, a variação da energia interna do sistema será menor do que zero. Não é igual a zero. E assim eu finalizo essa aula, apesar do tempo ter se estendido, mas a minha preocupação não é com o tempo, e sim, primeiro, com o entendimento, né? Eu apresentei a teoria e fiz aqui alguns exercícios do ITA, já que a finalidade desses assuntos avançados é dar uma maior compreensão para os alunos referentes a esses assuntos que permitem resolver essa prova que é relativamente complexa, né, difícil, e que foge simplesmente dos assuntos que são abordados normalmente em sala de aula. Termoquímica simples não resolve essas questões. Então eu preciso aprofundar esses assuntos, e essa foi a finalidade dessa aula: apresentar o conceito e a aplicação da primeira lei da termodinâmica. Na próxima aula, nós vamos fazer a apresentação da teoria e a aplicação dos exercícios também do ITA e do IME, referente à segunda lei da termodinâmica. Até lá, e fica desde já o meu muito obrigado pela sua atenção.
E se vocês julgarem interessante a videoaula, indique para os amigos que possam ajudá-los a melhor compreensão desse assunto. Até lá, muito obrigado.